Abram a Bíblia comigo em Isaías, capítulo 1, a partir do verso 21. Um, 21. Eu vou ler até o verso 31 e depois vou fazer a exposição desses versos. Diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com a potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhes darei juízes como vocês tinham antigamente, e conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas não murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Feche os seus olhos um instante. Pai, nós louvamos o Senhor nessa noite mais uma vez. Pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração, por meio, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo 1 de Isaías é um capítulo que nos chama muito a atenção, porque a gente vai encontrar nas Escrituras, e especificamente aqui falando sobre esse capítulo, um Deus que se encontra indignado contra o seu povo. Um Deus que se encontra indignado contra a nação de Israel. E ao mesmo tempo que a gente vê a indignação de Deus contra essa nação, a gente também vê uma promessa, a gente vê também a graça de Deus e um caminho de salvação para aqueles que se arrependerem. No entanto, aqueles que rejeitarem o arrependimento sofrerão um grande dano. E essa é a questão aqui, queridos. Muitas vezes nós fechamos os nossos olhos e os nossos ouvidos ao que Deus está nos falando. E Deus tem falado por meio da palavra. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: como você tem recebido a palavra de Deus na sua vida? Como alguém que busca a vontade de Deus ou como alguém que endurece o coração e resiste a um Deus que pune? Do versículo 21 ao 23, a Bíblia diz que que o povo de Deus foi um povo que se prostituiu. Olha, como se fez prostituta a cidade fiel. Essa cidade que estava cheia de justiça. Quando a gente olha o capítulo, no início do capítulo, a gente vê que Isaías começa descrevendo, falando assim a partir do verso 2: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ele diz: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E aí a analogia aqui, a ilustração que Isaías faz, chama muita atenção, porque ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento, o lugar onde dão comida. Mas ele diz: mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
Então Deus usa aqui, através de Isaías, uma analogia dizendo, olha, o animal conhece o seu dono, mas a nação de Israel não conhece o seu Criador. Claro que num primeiro momento, essa palavra é dirigida à nação de Israel, mas a gente precisa entender que muitas pessoas ainda não reconhecem o Senhor como Criador de todas as coisas. Muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, não reconhecem a soberania de Deus em todas as coisas. Então, a Bíblia diz, olha, a fiel, ou seja, a igreja não, o povo de Israel se prostituiu. E como que a nação de Israel se prostituiu, irmãos? Ela fez isso de muitas maneiras. Ela fez isso adorando outros deuses, mas ela fez isso também, queridos, vivendo a hipocrisia e oferecendo a Deus cultos vazios da verdade. Então, embora era uma nação eleita, embora havia recebido uma revelação especial de Deus, é uma cidade que se tornou cheia de hipocrisia e de adoração vazia a Deus. Era uma cidade que antes tinha a justiça, era uma cidade que antes havia recebido o amor de Deus, mas que agora se encontrava devastada. Volte novamente no capítulo 1 de Isaías. Olha o que diz aqui a partir do verso 10. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei de nosso Deus. Olha o que está dizendo aqui, ó. Deus está condenando um culto hipócrita. O Senhor diz, de que serve, ou de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Versículo 16 vai dizer assim, lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Então a gente vê que o povo estava oferecendo um culto vazio a Deus. E esse é um alerta para nós, para que nós também não façamos o mesmo, em oferecer a Deus algo que não é verdadeiro, em cultuar o Senhor da maneira que está contra as Sagradas Escrituras, ou de apenas cumprir um rito religioso, quando nós temos que oferecer a Deus um culto santo e agradável diante dele. Um lugar que havia retidão, mas que agora estava destruído. Um lugar que, chamado aqui de cidade fiel, que ao invés de reconhecer o Senhor, o Criador de todas as coisas, se volta para a idolatria, se volta para se curvar a outros deuses que não o Senhor Deus Todo-Poderoso. Números 25, versículo 1 e 2 diz assim, quando Israel estava em Sintim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu carne dos sacrifícios e adorou deuses dessas mulheres. Perceba que a nação de Israel, outrora, que havia recebido outrora os mandamentos do Senhor, e dentre eles um que dizia, não terás outro deuses diante de ti, agora começam a se prostituir com as filhas dos moabitas, com mulheres que não eram tementes, começaram a fazer julgos desiguais, e por causa disso, começaram a adorar outros deuses. A cidade fiel, agora adora outros deuses, idolatria.
A idolatria ela pode se manifestar de muitas maneiras. A gente costuma acusar apenas os católicos de idolatria. Mas nós, como cristãos, temos visto ao longo da história da igreja surgirem muitas idolatrias. Idolatrias por pregadores ou por pastores, idolatrias por coisas comuns do dia a dia, como fama, como sucesso, como dinheiro, como sexo, como vício. E isso se manifesta muitas vezes no meio, e essas são coisas que precisam ser combatidas para que nós não cometamos, ou para que a gente não cometa o mesmo erro que a nação de Israel cometeu, de se prostrar, de se prostituir, de adorar outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. E a nação escolhida, ela faz isso não por um breve tempo, mas ela vai adorar outros deuses até o cativeiro babilônico. Veja, o povo de Deus começou a se misturar com outros povos que adoravam outros deuses. E por isso cederam, e por isso passaram a adorar os deuses daquele povo. Igreja, um grande perigo para nós é normalizar o relacionamento em todas as esferas, tanto conjugal como de negócios, com o jugo desigual. Isso tem um forte potencial de corromper os bons costumes. Eu vou tentar falar de uma maneira mais simples. Uma das coisas que traz grande perigo para a igreja é normalizar sociedades com pessoas de jugo desigual. Envolvimento de relacionamento, mas também o envolvimento de negócios com jugo desigual. Esse é um grande problema. Esse foi o erro da nação de Israel, de se misturar e formar relacionamentos com pessoas que pensavam diferente, que criam num Deus diferente. E esse é um problema nos nossos dias, de se relacionarmos com pessoas que adoram coisas, objetos ou deuses que não é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Sempre quando alguém vem falar comigo de sociedade, primeiro que sociedade por si só é difícil e é um problema. Mas quando a sociedade envolve um cristão com um não cristão, o risco é maior de se corromper os bons costumes. Quando envolve um relacionamento de um homem com uma mulher, ou um homem cristão e a mulher não, ou a mulher cristã e o homem não, isso envolve o risco de corromper os bons costumes bíblicos. Logo, isso é um problema, isso é um perigo. A gente viu o que aconteceu com a nação de Israel, a gente vê ao longo da história o que acontece com aqueles que são idólatras. 1 Coríntios 15, 33 diz, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, irmãos, quando há jugo desigual, as verdades são diluídas e são muitas vezes mudadas. Por isso que a igreja ela não deve andar com o mundo, ou ela não deve normalizar aquilo que o mundo tem como normal. A igreja ela anda com Cristo. A igreja ela serve a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Como cidadãos, nós exercemos o direito de voto, como cidadãos, a gente participa, de certa maneira, da política, mas como igreja, nós nos afastamos desse secularismo. A igreja não anda com político, a igreja anda com Cristo. E como igreja, nós precisamos tomar cuidado para não normalizar o jugo desigual. Porque quando a gente normaliza, a verdade, quando ela é amenizada, surge o perigo de uma distorção grande na palavra e isso impactar nós como cristãos.
Às vezes, a gente permite pequenas alterações e esquecemos que o risco de alterar a palavra pode afetar toda a nossa vida cristã. A nação de Israel fez isso. Começou a diluir, e aí começou a oferecer culto vazio. Começou a diluir, e aí começou a oferecer coisas que Deus não pediu. Começou a diluir e abrir concessões, a ponto de matar os seus filhos, sacrificando a Maloque nos montes. Se isso não choca você, deveria. Versículo 23 diz assim, irmãos: os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensa. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Então a gente vai ver aqui que na amizade com o ímpio surge a corrupção. Os príncipes de Israel estão sendo acusados de ter amizade com transgressores. É a normalização de uma nação que era justa ou considerada justa ou cheia de justiça, mas que agora anda no meio de práticas de corrupção e de amizade com os transgressores. Quem são seus amigos, igreja? Quem são as pessoas que você anda? Quem são as pessoas que você abre o seu coração? Quem são as pessoas que você conversa e você imita? Quais são as práticas que você tem copiado dos seus amigos? Quem são? Porque nós precisamos sondar as pessoas que a gente tem feito alianças. Nós devemos tomar cuidado com as pessoas às quais nós abrimos o nosso coração. Nós devemos ser cuidadosos em ter amizade com pessoas que são tementes a Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair do mundo, não é isso. Mas quem são nossos amigos? Quais são as práticas dos nossos amigos? Porque se eles têm práticas que não são cristãs, se eles chacotam a fé, se eles adoram outros deuses, e a gente está ali numa amizade íntima, é muito complicado, porque não há luz não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há. Um jovem cristão que anda com um jovem não cristão, logo vai querer imitar as práticas daquele que não é cristão. Porque aparentemente o pecado pode chamar a atenção. Aparentemente o pecado pode parecer bom. Ora, se o pecado não parecesse bom, quem pecaria? É o que o John Piper trabalha, e eu já falei isso aqui para vocês. John Piper fala, quando a gente peca, a gente está acreditando mais na promessa do pecado do que na promessa de Deus encontrada nas Escrituras. A inclinação do homem é para o pecado. Às vezes o cristão se mistura e faz amizade com transgressores. E quando se há laços de aliança com aqueles que não são cristãos, há um risco muito grande de haver corrupção. E é o que aconteceu com a nação de Israel. Onde deveria existir honestidade e justiça, passou a existir suborno e corrupção. E aonde há suborno e corrupção, irmãos, há uma prática muito grande, ou melhor, onde há injustiça e corrupção, a injustiça impera. E quando a injustiça impera, todas as esferas da sociedade passam a sofrer. E passam a sofrer porque o objetivo não está na verdade, mas na prática que são contrárias a Deus e à justiça. Olha o versículo 24 ao 27, diz assim: por isso, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos.
Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória como se faz com a potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhes darei juízos como vocês tinham antigamente, conselheiros como no princípio. E aí você vai voltar a ser chamada cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Então o Senhor fala, olha, eu vou acertar as contas com vocês, com os meus adversários. Eu me vingarei dos meus inimigos. A gente olha para as Escrituras e a gente vê que Deus, Ele vai punir com vistas na salvação do seu povo. É assim que Deus faz. Deus pune aqueles que estão contra a verdade. Deus pune aqueles que vão contra as sagradas Escrituras. O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, estava e está indignado contra as afrontas feitas à sua palavra. Coisa horrenda, irmãos, é cair na mão do Deus vivo. A gente fala de um Deus de amor, a gente fala de um Deus de justiça, a gente fala de um Deus que é santo, que é amoroso, e a gente se esquece que a gente também está diante de um Deus que requer punição pelo pecado. A gente se esquece que a gente está diante de um Deus justo, e um Deus justo requer punição pela transgressão. E o que Deus está dizendo para a nação de Israel, olha, eu vou manifestar o meu juízo, eu vou acertar as contas com os meus adversários, eu vou me vingar dos meus inimigos. Veja, muitas pessoas se esquecem de que Deus pesa a mão dele contra as ofensas que são feitas a ele. Por isso a gente deve ter a nossa vida escondida em Cristo. Por isso que a nossa fé e o nosso caminhar precisa estar escondido no Senhor. Porque se a nossa vida não estiver em Cristo, nós estamos na direção da manifestação da ira de Deus. Se a nossa vida não estiver em Cristo, nós estamos diante de um Deus justo que pune o pecado. Como cristãos, nós precisamos desenvolver a nossa vida de forma a crescer no conhecimento, na graça, no relacionamento com o nosso Deus. Nós não podemos regredir no nosso relacionamento, nós temos que avançar no nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos ficar parados no nosso relacionamento, nós precisamos continuar crescendo no nosso relacionamento. Veja, quem aqui teve amigo na infância? Muita gente. Mas que agora não tem mais contato com o amigo. E não é porque brigou. Às vezes mudou de cidade, mudou de bairro, mudou de escola. E a falta da manutenção daquela amizade, daquele contato, fez com que se tornasse distante você do seu amigo. Assim é com Deus, irmãos. Se nós não desenvolvermos o nosso relacionamento no Senhor, se nós não estarmos na presença dEle, se nós não o buscarmos, se a gente não separar tempo com Ele, se a gente não quiser ouvir a mensagem dEle, lembra o texto que eu li no início do culto? Aqueles que guardam os meus mandamentos. Se a gente não guardar a palavra do Senhor, a gente vai se afastando dos caminhos. E aí a gente fica sujeito às consequências dos nossos pecados. Eu não estou dizendo de perder a salvação. Eu estou dizendo de uma colheita muito ruim, em virtude de um distanciamento da verdade. A falta de temor naqueles dias era grande,
Por isso que eles adoravam outros deuses. Assim como é grande, irmãos, a falta de temor nos nossos dias. A gente vive dias onde não tem mais temor pelo Senhor. A gente vive dias onde as pessoas não pensam mais que há consequências para o pecado. Onde as pessoas não param para pensar que quando nós pecamos, nós estamos nos colocando em uma situação onde haverá consequências. Às vezes a consequência acontece até no mundo natural. Assim por dizer, o ato é algo que faz uma má resposta na empresa, um mau comportamento na empresa, e aí a pessoa é demitida, não porque deu um mau testemunho como cristão, mas de uma forma geral fez o que não deveria. Mas às vezes no relacionamento, às vezes na escola, às vezes dentro de casa, às vezes sozinho no quarto, ou em outro lugar, às vezes longe de todo mundo que nos conhece. E a ação parece que fica impune, mas não fica. Nós estamos diante de um Deus que conhece e que sabe todas as coisas. Eu falo, irmãos, o nosso Deus é um Deus onipresente, está em todos os lugares, ainda que não tenha ninguém que nos conheça em tal lugar. Quando a gente faz algo que contraria o Senhor, nós estamos pecando e ofendendo o nosso Deus. E aí Deus fala, olha, eu vou acertar as contas com os meus inimigos. E aí no versículo 25 e 26, Deus diz que vai purificar Jerusalém. Então Deus iria pesar a mão para poder salvar aquela nação. Deus iria purificar e curar aquela nação. Queridos, alguém aqui já corrigiu o filho? E o filho chorou? Hã? Normal? Chora. Hã? Chora. Às vezes não precisa nem ser muito duro. Se for coração de manteiga igual o Rafael, assim, dependendo do jeito que você fala, ele já abre a boca para chorar. A gente corrige os nossos filhos para que eles sejam pessoas melhores. Nós corrigimos os nossos filhos para que eles adequem o comportamento deles, que está fora de uma zona de segurança. Deus iria pesar a mão para purificar, para curar aquela nação. Deus nos prova e Deus nos corrige quando é necessário, para que a gente seja purificado e transformado. Deus, às vezes, traz disciplina sobre o seu povo, traz disciplina sobre uma nação, traz disciplina sobre um grupo de pessoas ou alguém, porque Ele ama aquele a quem Ele corrige. Não tem como contradizer aquilo que está nas Escrituras. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então Deus corrige aqueles a quem Ele ama, mas Deus pune eternamente aqueles que não creem. Deus corrige os que creem, mas Deus pune eternamente aqueles que não creem. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? Pegando aquele texto de Deuteronômio que Deus fala para a nação de Israel, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aqueles que estão em Cristo é vida, é salvação, é eternidade com Deus. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que rejeitam a verdade, é punição eterna, é separação de Deus para todo o sempre. Aqui o Senhor iria operar naquela nação, assim como Ele opera na igreja nos nossos dias. Ele iria trazer sobre aquela cidade o nome, a justiça novamente,
traria sobre aquela cidade a fidelidade ao nome que aquela cidade tinha, cidade fiel. O Senhor iria restaurar, purificar, trazer de volta a sua vontade. A nossa oração, igreja, precisa ser uma oração voltada ao nosso Senhor, pedindo avivamento, pedindo que o Senhor nos traga de volta, se a gente não estiver nos caminhos do Senhor, traz de volta os valores que estão sendo corrompidos e normalizados em nossa vida e em nossos dias. Sabe o pecado que a gente normaliza? Sabe o pecado que você trata como animal de estimação? Quem tem cachorrinho em casa aí? Você pega o cachorrinho no colo, faz carinho. Quem tem gato? Gato. Depende do gato, às vezes pega o gato, faz um carinho. Tem gente que pega o pecado e faz do pecado esse animalzinho. Esconde, protege, normaliza o erro, normaliza a prática, normaliza o que Deus condena. E é preciso orar para que Deus traga de volta, restaure, assim como Ele prometeu àquela nação, Ele traga de volta os princípios que foram corrompidos na caminhada. Deus tem punido, Deus tem corrigido, mas isso é para salvar o seu povo. A ação de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre nós, é para trazer em nós um senso de fidelidade. Por isso Ele volta a mão dele num processo de purificação. Irmãos, a gente precisa ter a inocência de uma criança. Eu estava com o Rafael esses dias, acho que antes de ontem, na sexta-noite. A gente foi para um evento, alguns irmãos da igreja foram comigo. E ele estava cansado, e eu fui levar ele no banheiro, ali naquele lugar. E ele me deu uma resposta, não uma má resposta, mas sabe aquela resposta que a criança dá uma alteradinha na voz? E eu falei, filho, isso é pecado. Você não pode me responder assim, não. Você tem que obedecer, tal. Falei com amor. Mas falei, isso é, que você está falando, isso é pecado, você não pode me responder dessa forma. E beleza, passou. Aí nós chegamos em casa, aconteceu alguma coisa, a Melissa é bebê, e ela, acho que a gente falou para ela não ir para um lado, ela foi para o outro, eu não sei bem a história. Aí o Rafael falou, mãe, a Melissa está pecando. A gente precisa dessa inocência diante do Senhor. Esse coração que ainda... um coração mais puro de preocupação com as nossas ações, de preocupação de ser fiel ao Senhor. Será que isso que eu estou fazendo quebra a minha fidelidade com Deus? Será que eu não cumprimentar um irmão porque eu não gosto dele quebra a minha fidelidade com Deus? Será que eu falar mal de um irmão quebra a minha fidelidade com Deus? Será que eu ficar falando mal da igreja lá na minha casa, quebra a minha fidelidade com Deus? Será que eu falar mal do meu colega do trabalho, quebra a fidelidade com Deus? Será que eu xingar no trânsito, quebra a minha fidelidade com Deus? Será que se eu ver essa foto dessa mulher sensual ou desse rapaz sensual, quebra a minha fidelidade com Deus? Será que se eu conversar algumas coisas que eu não deveria, quebra a minha fidelidade com Deus? Será que se eu rir da piada contada com palavrão, com baixo calão, quebra a minha fidelidade com Deus? Nós, como cristãos, precisamos estar preocupados se essas coisas quebram a nossa fidelidade diante de Deus. A nossa salvação, irmãos, ela se deu por juízo, o juízo sobre Cristo, e não sobre nós. E é importante a gente se lembrar, porque quando a gente se lembra que Jesus foi punido por nossa causa, a gente deve a Ele gratidão. Gratidão. Gratidão é algo que está em falta nos nossos dias.
gratidão é algo que está em falta nos nossos dias. Nossos dias são dias onde as pessoas não sabem ser gratas. Será que eu estou enganado? Ao longo desses anos que eu tenho pastoreado, eu tenho visto, mas não só na igreja, de um modo geral. Porque o ser humano tem memória curta, e quando acontece algo que frustra, ele logo esquece da gratidão e ele parte para o ataque. Só que quando a gente se lembra que Jesus morreu na cruz por nós, isso deve despertar em nós um senso de que devemos ser gratos ao que Ele fez por nós. E uma pessoa grata, irmão, é uma pessoa agradecida. Se você é grato a alguém, você quer, de fato, tratar essa pessoa bem. Se você é grato a uma empresa que te deu uma oportunidade de trabalho, depois de muito tempo que você estava desempregado, você vai ser o melhor funcionário, sim ou não? Pelo menos deveria. Porque todos nós, como cristãos, trabalhamos para o Senhor e não para a empresa, mas em agradecimento a gente sempre tem que buscar ser um bom funcionário. Se a gente é grato a uma pessoa, a gente demonstra essa gratidão com ações. Se a gente é grato a Deus, a gente busca viver com o Senhor em fidelidade. A gente busca viver diante do Senhor em santidade. A nação de Israel passou a adorar outros ídolos. Deus iria punir e restaurar. Muitas vezes a gente se aventura por caminhos que não deveria, mas precisamos nos lembrar que Cristo morreu em nosso lugar. E a gente precisa retornar, se estamos distantes, ao caminho da verdade. Versículo 28 ao 31, e eu caminho para o fim, diz assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham. Serão como um jardim que não tem água. Talvez esse é um exemplo bacana, como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, não haverá quem apague o fogo. Então, aqueles que não se arrependem, irmão, a convocação do Senhor ao arrependimento, estes que não se voltarem, perecerão. Quem aqui já esqueceu alimento na geladeira, irmãos? Não é vergonha, irmãos. Às vezes a mulher põe lá no fundo da geladeira. Isso não é vergonha, isso acontece. Põe lá no fundo da geladeira, os dias passam rápido, e em algum momento ela abre a geladeira, ou alguém abre e começa a sentir um cheiro estranho. Aquele alimento, o que aconteceu com ele? Pereceu, estragou. Sabe, final de ano que a gente faz muita festa, muito alimento? Às vezes acontece isso, né? Depois vai comer um frango de 2 dias, e aí está com um gostinho azedo. Aquele peru que sobrou, aquele leitão, aquela maionese. Perece. Aqueles que rejeitarem a verdade irão perecer, potrificar. Essa é uma sentença não apenas para o povo daqueles dias, mas também para os nossos dias. Porque aqueles que rejeitam a verdade, aqueles que ainda que estejam na igreja, mas estão longe da verdade, esses perecerão. Aqueles que voltam atrás, aqueles que deixam o caminho da verdade, percorrem uma jornada de morte. Lucas 9,62 vai dizer assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno do reino dos céus. Então a gente precisa tomar cuidado. Olha o que diz Provérbios, irmãos. Eu gosto muito desse texto, porque ele é uma grande verdade. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Quer um exemplo? Lembra quando você era adolescente?
quando você era adolescente, você achava que você estava certo em tudo, sim ou não? Mas hoje, lembrando de algumas ações que você tomou na adolescência, você veja que naquela época, embora pareciam caminhos bons, o seu fim era um fim de amargo, de morte, de tristeza. Quem não tem alguma ação que fez na adolescência que não gostaria de ter feito? Fala, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito tal coisa. Eu falo adolescência, mas isso acontece em todas as fases das nossas vidas. Então, há caminhos, irmãos, que a gente é iludido. O pecado é um caminho sedutor. O pecado é um caminho sedutor. Ele não vem com cara de morte, ele vem com cara de coisa boa. Então, cuidado, irmãos. O Senhor é severo no juízo dele. Esteja com a sua vida escondida em Cristo, porque só em Cristo nós fugimos. Só quem crê, porque a salvação é pela fé. Quando eu creio em Cristo verdadeiramente, quando a minha vida está em Cristo, então eu fujo da ira vindoura. Hebreus 12, 28, 29 diz assim: por isso, recebemos não um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então a gente recebe e a gente faz parte desse reino. Ou a gente rejeita a verdade e enfrenta um fogo consumidor. Em Cristo, nós somos livres desse fogo consumidor. O processo expõe a idolatria. O processo de juízo de Deus mostra a vida dupla que às vezes as pessoas ou que nós queremos levar. O culto vazio é exposto e torna parte da memória da ação, parte da memória das ações que aquele povo está cometendo. E é isso que o texto diz no versículo 30. Um jardim sem água. O que é um jardim sem água, irmãos? O que acontece se você não regar sua planta? Morre. O jardim sem água é um lugar de morte. Quando somos iludidos pelo pecado, mostramos toda a nossa falsa sabedoria. E o versículo 31, ele vai dizer assim, que seremos como uma estopa. Estopa, algumas pessoas usam estopa para acender churrasqueira, fogão a lenha. Estopa ela pega fogo com facilidade. Então, o versículo 31 vai dizer assim: o forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Tanto a obra quanto aquele que se diz forte serão queimados juntos, e não haverá quem apague este fogo. Então, os que idolatram o pecado, irmãos, os que fundamentam a sua vida naquilo que é contrário às Escrituras, os que resistem a abandonar os seus pecados, cuidado, porque de repente você ainda não creu em Cristo de verdade. Crer em Cristo, e a salvação é só pela fé em Cristo, mas Cristo atua nos seus. Se você diz que crê em Cristo, mas mantém a mesma prática pecaminosa, você precisa sondar o coração, porque quem não está em Cristo, não haverá quem vai apagar o fogo. Deus nos chama, irmãos, para olhar o que Ele tem feito e nos voltar a Ele. O juízo de todos os nossos pecados já foram derramados em Cristo Jesus para aqueles que creem no Senhor. Mas para aqueles que rejeitam o Senhor, vão enfrentar o juízo de Deus. Eu não estou dizendo apenas de ir na igreja. Eu estou falando de viver com integridade a nossa vida diante do Senhor. Eu não estou falando de serem pessoas com costumes religiosos. Eu estou falando de ser pessoas que buscam ser íntegros diante de Deus. Portanto, irmãos,
não confie em você. Volte-se a Deus, creia em Cristo e viva para a glória dele.